Meu povo perece por falta de entendimento. Em Oséias 4, 6. Tanto os cooperadores de jovens quanto os auxiliares, nossa lei, todo ministério, toda verdade, devem ler a Bíblia, meditar diariamente na palavra de Deus, estimular os demais a fazer o mesmo. Qual é a primeira coisa que você faz ou deveria fazer ao adquirir uma ferramenta cheia de funcionalidades para usar em algo importante? Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral. Para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. O canal que mana leite e mel. O canal é que nem sabão dos lavandeiros, que lava mesmo, ou vai ou racha. Só que você tem os pães da preposição, bolos e coscorões asmos, untados com azeites, feitos com a pura flor de farinha. Por aqui, você também só aqui você tem leite e mel, o vinho para alegrar a vida. O vinho é o conhecimento. Aqui você tem o óleo para se ungir e tem o óleo para iluminar os seus caminhos. Endireite as suas veredas, hein? Porque o bicho está pegando. O óleo, remédio para as feridas e óleo para as luminárias para você saber por onde andar. Você ouviu um pedaço desse áudio aí? Eu vou analisar esse áudio. Sabe quem é esse cara aí? Esse cara é um ancião pica-boi carrapateiro. Ele faz parte da cúpula do Brás. Ele atendeu uma reunião, vazou o áudio. Ele atendeu uma reunião para auxiliares de jovens e cooperadores de jovens. Isso mesmo. Ele atende e dá conselho para cooperadores de jovens. Reunião, vazou esse áudio. E aí você viu que eu vou lhe explicar aqui, você vai ver a contradição desse cara. Como esses caras do ministério são sem vergonha. E vou lhe explicar por que ele está falando isso agora. Se bem que é mais ou menos. Então ele atendeu, ele passou 1h e tanto, e eu aqui só peguei um pedaço do áudio, mais de 1h10, dando conselho para os cooperadores de jovens, pregar para a mocidade, e também estava nessa mesma reunião os auxiliares de jovens e menores, e ali moços e moças. E eu vou analisar esse áudio aqui, e você vai ver que esse cara assistiu o meu canal, e pegou um conselho aqui do santo canal do Santo Cavaleiro CCB e passou lá na reunião. Ele usou a mesma analogia que eu uso aqui sempre. Você que está aqui nessa bagaça, e você vai ver que ele pegou o que eu falo aqui sempre, e você vai ver que ele usou lá. É claro que ele não vai dizer, lógico, né? Mas ele viu aqui. E aí eu vou explicar a bagaceira. Escute só. Escute. Meu povo perece por falta de entendimento. Em Oséias 4, 6. Aí, ele quer agora, depois de 100 anos, ele quer agora botar para os cooperadores de jovem, ensinar a mocidade, ler a Bíblia. Isso, para ler a Bíblia. Os cooperadores de jovem, os auxiliares e toda a irmandade. Aí ele pegou como exemplo o profeta Oséias, no capítulo 4, que está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso aqui tem mais de 2.500 anos. Está escrito aqui. E só agora, 2.500 anos, porque Oséias profetizou lá no tempo do mesmo tempo do profeta Isaías, tá? Mas não interessa tanto saber o ano e o século, não. Mas foi mais ou menos 500, 600 antes de Cristo. Antes de ir para o cativeiro. E aí, só agora, ele veio tomar vergonha na cara e está mandando os cooperadores de jovem ler a Bíblia. Não, porque ler a Bíblia é uma coisa, para o ministério ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra, não sei qual é a diferença. A diferença é ser vergonhice a cara de pau deles.
Sabe? A vergonha na cara que ele não tem. Então, para eles, ler a Bíblia é uma coisa e estudar a Bíblia é outra. O que não tem diferença nenhuma na prática, né? Examinar a Escritura, ler a Bíblia, inquirir, observar, tudo a mesma coisa. Mas agora, por que ele está falando isso agora? Porque, olha, a água está subindo e está batendo na bunda. E aqui, vou rodar o áudio, tocando o áudio de volta. Quando os auxiliares, nós também, todo o ministério, toda a irmandade. Vamos começar. Meu povo perece por causa de entendimento. Em Oséias 4, 6. Tanto os cooperadores de jovens quanto os auxiliares, nós também, todo o ministério, toda a irmandade, devem ler a Bíblia. O áudio não está muito bom. Meditar eternamente na palavra de Deus. Deve ler a Bíblia. E estimular os demais a fazer o mesmo. Está dizendo para os cooperadores estimularem os demais para fazer o mesmo. Ler a Bíblia. Vamos ouvir. Qual é a primeira coisa que você faz ou deveria? Aqui ele vai pegar o exemplo que eu dou. E qual é o exemplo aqui que eu dou? Que eu sempre dei aqui, você que acompanha o meu canal. Se você compra um carro tem um manual de instruções. Vai dizer lá onde troca o óleo, como troca o óleo, com quantos quilômetros troca o óleo, tem água, enfim, o carro lá. A revisão que você tem que fazer em tantos quilômetros. Você compra uma geladeira, você compra um celular, um iPhone, um Samsung top. Tudo tem manual de instrução. Um computador, um notebook, tudo tem um manual de instrução. Que o fabricante, ele fez aquele produto, ele testou exaustivamente aquele produto. Muitos dos produtos é feito por um robô. Um celular, por exemplo, é feito por um robô. É testado por um robô. Um celular, um notebook, um carro. Ele é feito e testado pela inteligência artificial, pelo computador, pelo robô. O robô faz o aparelho e testa o aparelho. E aí ele emite o manual de instrução para o comprador, o usuário, usar conforme a descrição do manual, que não vai dar problema. Aí, eu sempre falei isso aqui, né? Que a Bíblia é um manual de instrução. Não só mísero Efesinho 2:8-9, não. Eu falo aqui sempre, lá a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E aí, o ancião Pica-Boi, que está atendendo a reunião de jovens, vai dizer o que eu sempre digo aqui. Esse cara ouve meu canal, mas é claro que ele não vai dizer. Escute. Ao adquirir uma ferramenta cheia de funcionalidades para usar em algo importante na Terra, o que você faz? Lê o manual, né? Ler, entender e aplicar o que está escrito no manual. O manual é um simples papel. O manual. É assim a ideia. O manual não é um simples papel. É sim a ideia de quem o fabricou. Quando você respeita o manual, você está respeitando a mente de quem fabricou. Quando você respeita o manual, está respeitando a mente de quem criou. Aí ele vai pegar o exemplo da Bíblia. Quando você respeita a Bíblia, está respeitando aquele que o criou. E quem foi que criou a Bíblia? Deus, né? De quem é a escritura? Deus, né? E por que só agora esses desgraçados estão pensando assim? Estão com essa ideia agora de botar os cooperadores de Jó para dizer para os auxiliares, que os auxiliares já estão ali, as auxiliares mulheres já estão ali. Por que só agora ele vem com essa? É um ancião Pica-Boi do Brás que está atendendo reunião para cooperadores de jovens, não é pouca coisa. Por que só agora vem com essa conversa? Porque, meu filho, ó, sapo pula, não é porque acha bonito. Não é porque ele quer ler a Bíblia. É porque, ó, é por necessidade. A água está subindo, meu filho. Sabe? Escute, bora para frente. Foi deixada para nós, para ficar debaixo do braço, dentro da bolsa. Ele lida apenas no dia de culto. A Bíblia é um manual com a palavra de Deus. E continuaremos perecendo. A Bíblia é um manual com a palavra de Deus. E por que o ministério sempre proibiu, sempre fez pouco caso de um CCBista ler a Bíblia? Porque eles evitavam que um CCBista tivesse conhecimento. Eu já falei aqui 300 mil vezes isso. E vou continuar falando. Até eles se acabarem.
Por que, que o ministério sempre evitou, sempre foi contra e atrapalhou e dificultou a instrução dos pecadores na congregação? Para só ele saber e o povo não saber nada. Só ele saber e o povo dizer amém para as merdas que eles falam em cima do púlpito. Mas agora, meu filho, ó, é o tempo. É o tempo, esses caras do ministério, eles não vão mudar se você chegar e der um conselho para eles. Eles não vão mudar. Eles vão te dar um coice. Se você chegar para um ancião e dizer, irmão ancião, tudo bem, mas, irmão, isso aí tá errado. Não, irmão. Na Bíblia não está dizendo isso, não. Ele vai te dar um coice, meu filho. No tempo da vaca gorda. Mas no tempo da vaca magra, aí, olha o discurso do cara. Só o tempo muda as pessoas. Na conversa, pouca gente vai. Mas quando a água sobe e bate na bunda, aí o cara põe-se a pensar. É o tempo. Por isso que está o Eclesiastes. No tempo de fartura e no tempo de fome. No tempo de paz, está tudo sossegado, tudo numa boa, ninguém vai te dar ouvido. Mas deixa estar na calamidade para ver se o cara não parar para pensar e escuta você falar. Só que nesse caso aqui, tarde demais, meu filho. Não vem com essa, não. Falta de conhecimento, enquanto a primeira coisa do nosso dia, ao acordar, não for acessar o manual inspirado. Manual. Agora é manual. Gente, isso aqui, ó, não é tão complicado. Isso aqui é o manual do homem. Que alguém sofre porque não lê. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Tem como que os homens devem se portar, tem como as mulheres devem se portar. Não, escuta a contradição que esse cara vai cair. Ele está dizendo que a Bíblia está em cima do púlpito, aí ele bate na Bíblia em cima do púlpito, na capa, e fala que aqui tem tudo. E aí veja a contradição que eu vou mostrar, que esse cara cai, quando ele diz que a Bíblia aqui tem tudo. Escute. Como tratar da mulher, como tratar do marido, como o ancião deve agir, como o operador tem. Escute. Da mulher, como tratar. Deixa eu botar um pouco aqui, para pegar no Aqui tempo. tem tudo. Aqui tem tudo. Na Bíblia que ele está falando. Tem como que os homens devem se portar, tem como as mulheres devem se portar, como tratar da mulher, Como tratar a mulher, tratar do marido, como tratar o marido, ancião deve agir, como o ancião deve agir, como o porteiro, aqui tem tudo. Mas nós Se na Bíblia tem tudo, como tratar a mulher, como cuidar de filho, como o ancião deve agir, como cooperador deve agir, se na Bíblia tem tudo, por que tem que ir na merda do culto buscar a palavra? Por quê? Entendeu? Como a contradição desse cara? Porque na congregação era tudo buscar a palavra. Absolutamente tudo que você fosse fazer, você tinha que buscar a palavra. Se fosse botar um filho na escola, se fosse fazer uma faculdade, se fosse isso, qualquer coisa, era buscar a palavra. Se na Bíblia tem tudo, por que um século tudo que você tem que fazer tem que buscar a palavra? Se você tem o manual de instrução, hoje o manual de instrução está no aplicativo, com a mesma Bíblia da congregação. Está no aplicativo. Tem Bíblia em texto, Bíblia aqui, do jeito, do formato da congregação, tem aplicativo, tem texto, tem Bíblia em áudio, tem Bíblia de todo jeito hoje, está no aplicativo, você baixar e ouvir. Se você tem um manual de instrução, se você compra um celular, tem um manual de instrução, você aprende a usar ali. Se você tem a Bíblia como manual de instrução para a sua vida espiritual, por que você tem que ir na merda do culto buscar a palavra? Você vê a contradição que esse cara fala? Há 100 anos, tudo que você tinha que fazer era buscar a palavra. Não era o manual de instrução da Bíblia que funcionava. Não precisava ler o manual de instrução. O manual de instrução só funcionava em cima do púlpito. Agora, meu filho, é isso aqui, ó. Sabe? Contradição, sem vergonha. Esses caras, rapaz, eles são cara de pau e não tem vergonha na cara. Porque um mentiroso, ele não tem vergonha na cara em mentir. Sabe? Não tem. Então, agora ele fala isso assim como se fosse. E aí toda aquela porcaria
como ele atende reunião do ministério, todas aquelas porcaria que eles falaram atrás, eles acham que é só esquecer aquilo e lavar as mãos e começar tudo de novo e que aquilo lá ficou para trás. Deus não está vendo, o Senhor Jesus não viu nada, não vai ter castigo nenhum. Sabe, eles acham que é simples assim. É como fechar a porta, mudar de caminho, dar uma guinada aqui, vamos parte para frente, deixa isso para trás, isso aí é passado. Eles acham que é assim. Todas as merdas que eles ensinaram, eles acham que é só esquecer, deixar para lá e começar tudo de novo. A Bíblia agora é manual de instrução. Antes você tinha que tudo que fosse fazer, buscar a porcaria da palavra no culto. Não é assim não, meu filho. Isso aqui. Cuidado com as frases fora de contexto. A palavra, a letra mata o Espírito de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo Ó, 3, ao ler com cuidado, você perceberá que essa letra que mata é a lei dada a Moisés. É achar que seremos salvos pelas nossas. ele, quando começou, ele falou o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento, como está escrito aqui em Oséias, no capítulo 4. Acontece que em Oséias, no capítulo 4, está escrito assim, ó, Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. Porque quem não pratica a palavra de Deus é ímpio, meu filho. Porque você só é justo perante a balança do Senhor se você fizer o que o Senhor mandou. Se a Bíblia é um manual de instrução, se você não fizer o manual de instrução, você transgrediu a lei. Você não vai ser justo com a sua própria balança, com as suas próprias regrinhas de merda. Você só é justo, se você não fizer, você é ímpio. Então, a ignorância e malícia do povo. Ignorância. Quando você não sabe a lei do Senhor, seu Deus, quando você não sabe a lei real, você é ignorante. E aí você tropeça, e o tropeço aqui é praticar a impiedade. Então a rejeição, o profeta aqui critica a rejeição e denuncia o povo de Israel antigo, hoje somos o Israel espiritual, por ser destruído devido à falta de conhecimento. Foi a falta de conhecimento que destruiu o povo de Deus. Por quê? Não conhecendo a vontade do Senhor, seu Deus, vai tropeçar. Essa crítica, essa palavra que disse o profeta Oséias, foi a quem? Foi ao povo de Deus. Não foi ao Egito, não foi à Síria, não foi ao Líbano, não foi às outras nações. O filisteu, o amorreu, os heveu, os caldeus, os persas, os assírios, os da Mesopotâmia. Não! Isso aqui foi para o povo de Deus. Então, essa ameaça aqui foi para o povo que ele tirou da terra do Egito e estava habitando a terra aqui, mandando leite e mel. O povo que não conhecia o Senhor, seu Deus. Era ignorante, porque desprezou a lei do Senhor. Então, o profeta, ele fez essa crítica devido à falta de conhecimento da lei de Deus. A rejeição ao conhecimento, é claro, que é fatal, é grave. É uma ofensa e desobediência se afastar dos mandamentos do Senhor. E aí, você quer o quê? Que aconteça o quê? Benção? Mil maravilhas? Final feliz? Que nem fim de novela? Então, Oséias também critica os sacerdotes, claro, porque os sacerdotes tinham o dever, porque o sacerdote da tribo de Levi, os levíticos, eles tinham o dever, era eles que ensinavam no templo. Então os sacerdotes tinham o dever de ensinarem e não seguiram. Eles não ensinaram, eles não seguiram, e aí, você queria o quê? Que acontecesse o quê? E foi exatamente o que aconteceu. Eles são responsáveis por guiar o povo. Os sacerdotes era quem tinha a lei do Senhor, seu Deus. Era quem ele resolvia as causas, era eles que tinham que ensinar. Eles eram os guias espirituais. Como você vai ver aqui no profeta Isaías. Eles eram os guias. E sendo guia cego, você vai ser guiado por um sacerdote guia cego? Vai cair no buraco?
Entendeu? Era assim, meu filho. Então as consequências, então é claro que você sendo o guia, mas não cumprir sua missão, o resultado da ignorância, corrupção e impiedade. E corrupção, porque aqui corrupção de quê? Aqui não é corrupção de dinheiro, aqui é corrupção espiritual, corrupção da ignorância. Faz as coisas corruptamente, não faz as coisas certas. Pega a palavra de Deus e faz um mexido ali sob o seu bel prazer e aí pratica a corrupção. E aí pratica, o resultado disso é impiedade. E impiedade é castigo de Deus na certa. E a consequência para isso é o quê? Essa rejeição a Deus. Então o Senhor também promete abandonar eles. Ah, é? Então vocês querem andar sobre suas próprias vontades? Então vai aí que eu quero ver. E aí foram. E aí se lascaram. E aí vem os inimigos e leva para o cativeiro, oprime, como aconteceu lá no tempo de Juízes. E aí a nação sofre, como se diz aqui, meu povo sofre. Meu povo sofre, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí vai reclamar com o quê? Que está provadinho? É o grande tribulação? Não é não, meu filho, é pecado. Então, o versículo, isso aqui quer dizer isso aqui, ó, o conhecimento e a obediência, que o profeta disse, alertando para as consequências de se afastar dos caminhos de Deus. Então o profeta veio para isso. Para isso eram os profetas. Não para ficar dando profetada e dizendo que o Senhor vai abrir as portas, e o Senhor vai mudar teu cativeiro, pode ir que eu sou contigo, onde você puser a sua mão, põe a minha, pode ir, mano, que eu sou contigo, antes de você entrar, eu já entrei, já estou lá te esperando, onde você puser a sua mão, põe a minha, onde você botar a planta dos seus pés, eu ponho o meu, pode ir que eu sou com Deus, vai te abençoar, e pode fazer um negócio que o Senhor é contigo. Sendo que estava sentenciado à desgraça porque não conheceu a lei do Senhor teu Deus e andava praticando impiedade. Toda essa advertência dos profetas contra aquele povo, justamente por não conhecer a lei do Senhor seu Deus. Agora vem esse cabra aqui tentar dar uma de migué, de João sem braço, e dizer que agora vai ler a Bíblia e que o que ficou para trás, Deus não viu, não aconteceu nada, a Irmandade também não, e dá a bola para frente. Ele acha que vai ser assim, sabe? Ao seguir cada detalhe das letras escritas na lei mosaica, o Espírito que nos vivifica através da fé em Jesus Cristo, cujo sangue nos justifica, e não as nossas obras, e cuja graça a cada dia nos transforma. Se nós tivermos, irmãos, a fé em Cristo, as nossas obras acompanham. Vem com essa conversa. Se as obras não estão acompanhando, é porque está fora da fé. A fé vai denunciar, as obras vai denunciar se a pessoa está firme em Cristo ou não. Cuja graça a cada dia nos transforma. Muitos agora você acha o quê? Você acha que os cooperadores de jovens, que esses auxiliares que já nasceram, já vieram pelo caminho torto, esses cooperadores de jovens vai pregar o que tem que ser pregado na congregação? Se muitos deles têm que esquecer tudo, todas as merdas que pregaram, todas as merdas que foram, que eles só sabem da profetada. Eles não sabem falar de outra coisa, porque eles não têm fundamento bíblico, eles não têm conhecimento. E o povo que está ali também não querem isso. Se eles for tentar fazer o que já é tarde demais, diga-se de passagem, é tarde demais, meu filho. O tempo de buscar o Senhor, que está escrito lá nos profetas e tanto lá em Eclesiastes, o tempo de buscar o Senhor, o tempo de pregar conhecimento, instrução bíblica, acabou, meu filho. Essa geração acabou. Agora é o acerto de contas. Então esses cooperadores de jovens, eles só sabem dar profetada. Eles só sabem dizer que o Senhor vai fazer a obra, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai abrir porta. Porque o povo que vai ali quer ouvir isso. Você acha que eles vão mudar? Não vão, meu filho, porque eles não sabem.
Eles não, porque o profeta tem que fazer o quê? Dar o exemplo, ser exemplo. O pai tem que ser exemplo para o filho, a mãe ser exemplo para a filha, os pais ser exemplo para os filhos, o cooperador de jovens ser exemplo. Você acha que eles vão ser exemplo? Eles não sabem, não têm fundamento como ensinar, e o povo não quer isso. E aí, vai ouvir essa reunião aqui e vai chegar lá e dar a profetadinha dele no final da palavra, porque o povo foi ali para ouvir o que é que vai acontecer com a vida dele. E aí, no final, ele é forçado a dar uma profetadinha, mesmo de leve, porque é isso que o povo foi fazer ali. Vai falar o que tem que falar? Não vai, meu filho. Só gente de verdade fala isso. Esse trecho isolado, crente de verdade. além de chamar de Escritura, para desmerecer a importância da leitura das Escrituras sobre o pretexto que isso afetará a revelação do Espírito Santo. Perguntem a si mesmo: o que está escrito na Bíblia não foi revelado pelo Espírito Santo? Jesus venceu o diabo e os seus poderes sobrenaturais, citando a Escritura, ele deu durante toda a sua vida. No entanto, a leitura da Bíblia não deve ser conforto ou simples fato de saber o nome de personagem. Agora está ensinando um CCBista, cooperador de jovem. Não é porque é cooperador de jovem que é jovem, não. Tem muito cooperador de jovem, velho. Agora está ensinando um CCBista, cooperador de jovem, a ler a Bíblia. Não, ele está ensinando a ler a Bíblia. Tá bom, Ou onde está escrito determinadas coisas. Muitos desses cooperadores de jovem tá aí há 10, 15, 20, 30 anos, ou até mais. E ele está ensinando a ler a Bíblia. Esse pica-boi, ancião pica-boi carrapateiro, está no ministério há mais de 300 anos. Agora que ele vem ensinar os cooperadores a ler a Bíblia. Quando falou totalmente contra. Porque qual era a glória do ministério na congregação? É você ser um jeca tatu, aí sobe lá em cima do púlpito, Deus te revela a palavra, e ali por diante tudo é revelação. Tudo é revelação. Essa obra é por revelação. Esse era o lema do ministério. Atender um pobre necessitado. Você está vendo que aquele pessoa lá, que aquele CCBista lá é pobre e necessitado, é quase um miserável. E você precisava de uma revelação para atender o cara. Era tudo revelação. Agora ele está ensinando a ler a Bíblia. Vale? Não deve ser feita a leitura com motivação de apontar erros de irmãos, sejam mais novos ou mais velhos, no ministério não. Lembrem da maldição que caiu sobre a descendência de Cã por expor a nudez de Noé. Você tem que ler a Bíblia para se aparecer com Cristo, para cada vez mais se aproximar dele. Não para ver erro, falha do outro, mas para ver o teu erro e a tua falha. Antes de ler a Bíblia, em sua casa, orem pedindo a Deus que o Espírito Santo dê discernimento, sabedoria, para que isso traga edificação à alma de vocês. Depois... Não, escuta aqui, que daqui a pouco ele vai dar outro trupicão e eu vou dizer a sacanagem desses caras. Esses caras, eles querem ser amargo e doce, eles querem ser uma fonte limpa e turva ao mesmo tempo. Escuta o que esse cara vai falar e você vai ver a contradição que ele está falando aqui. Aqui está ensinando, enfim, escuta aqui. Essa leitura, depois começa a leitura, detenha em mente alguns pontos de meditação. Qual a mensagem de Deus? Só lembrando que esses auxiliares de jovens, auxiliares homens e auxiliares mulheres, eles são filhos de pais crentes. 90% deles, não, quase 100% deles, são filhos de pais crentes. Porque raramente um ser humaninho aí, uma criaturinha, sai do mundo e vai para a congregação jovem e lá vai ser auxiliar. Não, esses auxiliares é quase 100% filho de pais crentes. Muitos deles são netos de crentes. Muitos deles são
filhos de cooperadores de jovem, de anciães, de diáconos, de irmandade da piedade, de encarregado regional, de encarregado local, da administração. Sabe? Esse povo que agora, esse cara está ensinando a ler a Bíblia. Quando isso tinha que ser ensinado pelo pai quando ele tivesse 10 anos, 5 anos aprendendo a falar. Agora, esse cara vai atender uma reunião e está ensinando a ler a Bíblia. Sabe aquelas crianças que nascem e não crescem? Fica velhinho, 30, 40, 50 anos, e ele vê bem pequenininho, aquele tipo de pessoas, que ali não sei se é deficiência, enfim. Então, sabe aquelas pessoas que não crescem? Eles nascem, crescem, fica velhinho ali, fica adulto, mais pequenininho. Esses caras, espiritualmente esses caras. Agora que ele está ensinando a ler a Bíblia. Olha. Essa passagem, qual o princípio de Deus revelado nesse capítulo? Estou quebrando esse princípio? O que Deus pensa sobre determinada conduta humana? O que na minha vida não dá certo, na minha inadequação, aquilo que está escrito? O que erro ou atitude de determinada personagem bíblica tem a ver com a minha vida? O que devo mudar na minha vida mediante ao que está escrito nessa passagem? A finalidade da leitura da Bíblia é para isso. Deus nos deu inteligência, devemos nos esforçar para ter mais entendimento, mais sabedoria, vem de Deus, e ativamente deve ser procurado. Devemos nos esforçar para ter mais entendimento, mais sabedoria, né? Cento e tantos anos depois ele vem com essa conversa. Agora olhe para frente. Deus no princípio, mas quem se contenta com a largada não chega ao final da sua vida. Temor não é ter medo de Deus, isso é parte. Porque Deus ama e aborrece como que ele se aborrece. Se não ler o manual de Deus chamado Bíblia, como saber o que Deus gosta ou não gosta? Temor não é ter medo de ir para o inferno, e sim agir com amor e respeito aos princípios do Pai, que entregou seu unigênito Filho para morrer por nós e tornar primogênito como referencial de vida, como filhos adotivos de Deus, irmãos mais novos, em Cristo, de soldados, de exército, nosso general, o Rei dos Reis, aos cooperadores de jovens. Cuidado com os sentimentos de orfandade, que pode levar a um acordo de vulnerabilidade ministerial. Algumas das formas deles se manifestaram. Quando ficamos em dúvida se realmente temos aptidão para o ministério, quando ficamos muito tristes ou irritados quando alguém nos chama a atenção, quando ficamos preocupados se a mocidade, a verdade, os demais irmãos do ministério estão gostando ou aprovando o que fizemos, em vez de procurarmos estar embasados nas Escrituras e direcionados pelo Espírito Santo. Pois há diferença entre necessidade de aprovação e honra aos mais antigos. Quando servimos a Deus com os irmãos mais velhos, quando servimos a Deus como o irmão mais velho da parábola de próprio, esperando receber algo em troca, reconhecimento, elogioso, sem compaixão com os mais novos, fracos e próprios, que estão se arrependendo e voltando a casa do Pai. Quando servimos com sentimento de escravo, isto é, fazendo só o que nos manda, com medo, às vezes com sentimento de desaprovação dos outros, em vez de servirmos como os filhos amados de Deus, herdeiros de Jesus Cristo, com a certeza de que nossa missão na terra é a de fazer que o reino de Jesus Cristo seja manifesto através de nós, na medida em que servimos com alegria, com atividade, ação e graça. Essa conversa de fazer o nome do Senhor manifesto, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo na terra, pai. Até ateu sabe que todo mundo, o nome do Senhor Jesus é manifesto em todo mundo, pai. Ninguém é surdo, pai. Só os surdos, e até quem é surdo sabe disso. Quem é surdo da carne sabe, até o nome do Senhor Jesus é manifesto. Não é isso que é manifesto o nome do Senhor. É manifesto o nome do Senhor é na justiça, na santidade,
na retidão. Isso é que é manifestar o nome do Senhor. É na obra, nas obras, não é o nome em si. Deus único, digno de toda a honra e glória. Deus não nos escolhe pela nossa habilidade, nem nos promove pelos nossos resultados. Lembre-se que Davi, aos olhos humanos, o mais inadequado na época, porém escolhido devido ao seu coração ensinado, quebrantado, contrito, alguém que reconhecia seus erros, aceitava a disciplina de Deus e amava, meditar na palavra e andar de acordo com os princípios. Vigiar jovens em solidão, ou isolamento social. Recrutem mocidade através de visitas para reforçar sentimentos de pertencência. Tudo teoria. Os que estão isolados. Embasamento bíblico. Os 4 amigos se esforçaram e levaram o paralítico da presença de Jesus. Prepararam o bom samaritano. 4 amigos. Queria levar o Senhor da palavra. Não tinha jeito. Pelo menos para essa casa. Como é que nós vamos levar essa casa? Descobriu a casa e levou lá. Então, esse amigo, seja amigo dos jovens na tua vida, seja amigo dos moços, seja amigo das crianças, que você ganhando a criança, seja amigo. Tenha disponibilidade. Seja amigo dos moços, seja amigo das crianças. Está dizendo para auxiliar a ser amigo. Que amigo, rapaz? O cara está querendo é fazer a faculdade, o cara está querendo é pós-graduação, é doutorado, é mestrado, é casar, que vai querer ser amigo de moço nem de moça? É amigo daquele lá que é do mesmo nível social dele. E cooperador de jovens ser amigo de moço da moça. Sabe o que é ser amigo, rapaz? Amigo visita, amigo abraça, tá lá na dificuldade, amigo tem convivência. E cooperador de jovens ser amigo, tá todo mundo fazendo o seu próprio corre, rapaz. Isso é tudo lorota. Ser amigo, você tem que ter amizade, amor pela pessoa, sem acepção de pessoas. Na congregação, ser amigo do mesmo nível social. Tudo isso aqui é conversa. Você lê a Bíblia, mas não pratica o que está escrito nela, não adianta nada. É o castigo. Para atender demandas individuais dos jovens, como sugestão, separe o tempo para fazer escuta individual dos jovens, que tenha dúvidas ou desabafos que não dá para fazer publicamente. Quando for moças, sempre tenha a esposa por perto. Dependendo da queixa, deixe a esposa escutar sozinha. Muito importante o sigilo absoluto com o que é dito, a não ser que tenha a ver com abuso ou ameaças da integridade física, onde por lei é necessário relatar ao responsável legal. Esse caso. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, que você vai ver o que esse cara falou. Foi a treta, foi o que o tal Joãozito falou lá no Jardim Roseli, que disse que os mais novos têm que respeitar os mais velhos. Veja só o que esse picaboi de Sumaré, atendendo na reunião para auxiliares de jovens menores e para cooperadores de jovens menores, veja o que ele falou a respeito do mais novo respeitar o mais velho no ministério. Escute. Os demais irmãos do ministério estão gostando ou aprovando o que fizemos, em vez de procurarmos estar embasados nas escrituras. Em vez de procurarmos estar embasado nas escrituras. Cuidado, pois a diferença. Ok, cuidado. Ele falou cuidado. Cuidado, acento, exclamação. Escute. Direcionados pelo Espírito Santo. Cuidado, pois há diferença entre necessidade de aprovação e honra aos mais antigos. Cuidado, porque há preferências de respeitar os mais velhos na obra. Escute a sacanagem aqui. Entre necessidade de aprovação e honra aos mais antigos do ministério. Quando servimos a Deus com os irmãos mais velhos, ele prioriza o mais velho do ministério. O que foi que o cara lá o ancião lá do Jardim Roseli, na Zona Leste de São Paulo, falou pro outro lá? O que foi que o Siriloca falou pro Joãozinho?
para respeitar os mais velhos do ministério. E aqui eu vou traduzir aqui. Toda a conversa vagabunda desse cara cai por terra aqui. Eu vou rodar aqui. Escute. Pois há preferência entre Preferência, necessidade e aprovação e honra aos mais antigos do ministério. Necessidade, preferência e honra aos mais antigos do ministério. Agora eu vou lhe fazer aqui um questionamento e você veja a contradição desse cara. Você viu aqui no canal o que o Siriloca falou para o Joãozinho lá no Roseli, para o Joãozinho respeitar os mais velhos do ministério, né? Após eu vou lhe fazer uma pergunta aqui e vou acabar com esse cara. Se você tem embasamento bíblico, se você conhece a Bíblia, vamos pegar aqui um caso, não sei ser besta. Imagina aqui um cooperador de jovem. Ele, como no princípio aqui, o cara que está atendendo, o picaboi, disse para os cooperadores jovens ler e pegar o manual de instrução, que é a Bíblia. Falou para o auxiliar pegar o manual de instrução, que é a Bíblia. Aí digamos que um auxiliar de jovens pega lá o manual de instrução, que é a Bíblia. Aí ele vai lá no manual de instrução, que o cooperador de jovens está fazendo e está falando, está errado. Aí ele pega lá no manual de instrução e vê o que o ancião está fazendo, está errado. Não é bíblico, é antibíblico. Aí o auxiliar de jovens pega lá no manual de instrução, que é a Bíblia, que ele mandou ler, que ele mandou analisar e vê que o cooperador, que o cooperador de jovens está falando e está pregando no culto, que está fazendo, não é bíblico, não está certo. E aí ele quer que esse mesmo auxiliar respeite e dê prioridade e honra ao ancião, ao mais velho do ministério. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, ou picareta. Ou você fala a verdade e faz a verdade, ou você entende a verdade, sabe o que é verdade e fica calado, põe a língua e entre as pernas no rabo e fica quieto. Ou você é, ou você não é. Adianta você saber, pegar o manual de instrução, saber o que é certo e o que é errado e não praticar? E aí você vem com esse ensinamento vagabundo que você tem que dar prioridade e respeitar o cara que é mais velho do ministério. E você fica calado. Aí você vê lá no manual de instrução que o que está acontecendo está errado. E aí você fica calado. Porque você tem que respeitar o outro lá que é mais velho do ministério. Ah, vai se lascar, rapaz. Toma vergonha na cara. Ou você é ou você não é. Então esses caras do ministério, eles querem que o auxiliar pegue o manual de instrução. Eles querem que o cooperador de jovem pegue o manual de instrução. Mas não pratique. Se for para... Por exemplo, se você vê um cooperador lá fazendo uma coisa errada ou falando errado, você tem que ficar calado. Só é para ser usado quando é um de baixo nível mais do que você. Se for um irmãozinho de banco lá que não tem ministério nenhum, não é nada, aí você vai e admoesta ele, repreende ele, corrige ele, orienta ele, açoita ele, ou tira a liberdade, exorta ele. Mas se for um acima de você, um cooperador, um ancião, um carregado regional, aí você sabe que aquele cara está fazendo errado e você não vai falar nada, porque aí você vai desrespeitar ele, você vai passar na frente dele, o seu cargo é mais baixo do que ele e você tem que honrar ele. Não, você vê a vigarice desses caras? É assim, rapaz, esses caras. É por isso que esse povo tem que se lascar, meu filho. Que esse povo, mesmo eles tentando falar alguma coisa certa, mesmo fora de tempo, mas na prática eles não praticam. Porque você sabe, se você sabe o manual de instrução e vê o seu irmão praticando uma coisa contrária ao manual de instrução e você não falar, o que é que você fez aqui? Você pecou. E qual foi o tipo de pecado que você pecou? Você foi omisso. Você sabe do manual de instrução, é assim, assim, assim. E aí você viu seu irmão praticando assado, assado, assado. E aí você viu o crachá dele. E aí você calou a boca. Você foi omisso. E o que esses anciãos é assim, meu filho? Eles querem que você use só quem está abaixo de você, mas nunca quem está acima. Porque se um auxiliar for dar uma repreendida
ou uma corrigida, ou uma advertida, uma advertência, um alerta, uma instrução. Imagine o auxiliar instruindo um ancião. Não, você acha que o ancião tem humildade para pegar a instrução do auxiliar? Um irmão do banco dando instrução a um cooperador de jovem. Você acha que o cooperador de jovem tem humildade para aceitar? Não tem, meu filho. Esse é o problema nos pecadores CCBistas. Além de serem obscuros, eles são soberbos. Então, se você souber o que está no manual de instrução na congregação, você será assassinado. Assassinado. Porque aí você vai saber e não vai praticar, o que dá na mesma. Não interessa se você sabe. Para Deus, você sabe e não pratica, é pior ainda. Então esse cara, ao mesmo tempo que ele instrui o cooperador de jovem a buscar o manual de instrução, mas é para ser usado não contra o cooperador que está acima dele, não contra o ancião que está acima dele, não, para ser usado quem está abaixo dele. Porque se ele fizer com o cooperador, aí ele está desonrando o cooperador, está desonrando o ancião. Imagina o cooperador de jovem corrigir o ancião. Imagina um cooperador corrigir um ancião. Imagina um ancião corrigir. Eu nem estou falando aqui de repreender. Estou falando de corrigir. Estou falando de advertir. Imagina um ancião corrigir um ancião mais velho. Para eles, isso é um pecado. Isso é desrespeitoso. Isso é desonroso. É que nem o Siriloca falou lá para o Joãozinho no Jardim Roseli. Porque o Siriloca é ancião mais velho e o Joãozinho estava querendo passar na frente. Porque na congregação o mais velho subjuga o mais novo no ministério e no cargo. Então não adianta, meu filho. Não adianta você pegar manual de instrução se você não praticar o que está escrito no manual de instrução. Isso aqui é a contradição. Isso aqui é uma corrupção que está na congregação. Sabe? É uma corrupção. Os irmãos mais velhos, quando servimos a Deus como o irmão mais velho, quando o profeta Isaías disse o seguinte, disse o quê? Está escrito aqui. Cadê o profeta Isaías disse? O profeta Isaías disse isso aqui, 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E aí sentenciou. Disse: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. Dos filhos corruptores. Aqui, corruptores é tipo uma fonte de água limpa e uma fonte corrupta. Aquela água enlameçada, barrenta. Porque os CCBistas são gente barrenta, corruptores. Porque eles, mesmo sabendo o que é certo, ele é covarde em praticar o que é certo. Porque ele vai olhar para a cara do freguês. Se a cara do freguês não é para fazer aquilo, ele guarda a espada. Ele só pega o mais fraco. Ele só pega o mais fraco. Então, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, mastigando gelo, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Blasfemar é desprezar. A palavra blasfemo quer dizer desprezo. Voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados? Então, quando um ancião que preside sobre os pecadores CCBistas, ele diz para você pegar o manual de instrução que é a Bíblia, examinar, mas quando chega a cara do freguês, quando é para praticar, cadê a prática? Nada. E para Deus, e se você conhecer o que é certo e o que é errado e não praticar, olhar para a cara do cara, você nunca viu Deus. Você não tem ideia do Senhor. Porque para o Senhor o que manda é a prática e não
a teoria. Se você vê o manual, você vai ver o que o seu irmão está fazendo de pecado, de torto. E você não corrigir ele, você, meu filho, só é teoria. Você não conhece o Senhor. Porque você é omisso. E omisso é pecado quanto o que pratica o pecado. É praticar o que é ímpio é pecado. Deixar de praticar o que é justo também é pecado, tanto quanto praticar o que é ímpio. Então, um presidenciável, ele diz para o cooperador de jovem buscar o que está escrito na Bíblia, buscar o conhecimento. Mas na hora de praticar, não pode repreender o ancião. Não pode exortar o ancião, porque é acima de você e você tem que respeitar os mais velhos do ministério. Conversa vagabunda, rapaz, isso. Sabe? Então, não conhece o Senhor. Porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Ele repreende tanto o pequeno como o grande. Não interessa a sua posição. Que nem os profetas faziam. Eles desciam o cacete no povo e desciam o cacete principalmente no sacerdote, que era o responsável, guia espiritual do povo. E aí você quer o quê? As consequências disso. Então o Isaías, ele diz o seguinte: mesmo os animais conhecem os seus donos e reconhecem seu cuidado. No entanto, o povo de Israel, escolhido por Deus, não reconhece sua... Não tem a mente de Deus, não conhece o Senhor. Quem é assim? O capeta. O capeta que sabe, o capeta, Satanás, ele sabe o que é certo. Mas ele não pratica o que é certo. Sabe? Então, se você é um CC besta que sabe que o outro lá está fazendo errado, mas não corrige ele, porque ele é mais velho que você no ministério, meu filho, o capeta também é igual a você. Sabe? Então esse cara, entendeu a contradição desses caras? Por isso que esse povo não tem salvação. Por quê, meu amigo? Eles não fazem. Se você sabe e não pratica, você não é crente, você nunca viu Deus. Sabe? Então, o contexto de Isaías é uma repreensão, uma crítica pesada contra o povo de Israel, expressando que Deus, desiludido, triste, decepcionado com a rejeição de Israel às suas leis. Ou seja, mesmo sabendo, não praticava. E lembre que o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Paulo falou assim: confessai vossas culpas uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo diz admoestai-vos uns aos outros, não está falando aqui só de ancião com ancião, cooperador com cooperador, auxiliar com auxiliar. Não, admoestai-vos uns aos outros, meu filho. Você viu o outro lá fazendo errado, admoesta ele. Você viu o outro lá entrando pelo caminho torto, admoesta ele. Admoestai-vos uns aos outros. Se você não faz isso, você vê seu irmão trilhando um caminho torto, e você vê e não faz nada, você é culpado do sangue. Porque você viu e não tentou consertar ele. Então o cara dá conselho, atende reunião de cooperadores de jovem, mas aí diz para o cooperador de jovem: respeite o ancião mais velho, respeite o cooperador mais velho. Respeitar, ou seja, ver o cooperador fazendo uma coisa errada, não fala nada. Porque se falar, está desrespeitando. Ver o ancião pregando alguma coisa errada, não fala nada. Por quê? Porque se você falar, está desrespeitando. É sempre a porra do mais velho do ministério. E aí, por isso que estão fodidos aí. Por isso que vão se foder. Por causa disso. Rapaz, que povo casqueiroso. Que caras hipócritas, sem vergonha na cara. Vão se lascar, rapaz. Até mais, hein?